horas da manhã. Chega lá, meu irmão. Ajoelha e começa a falar assim: Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Foi no quartel-general. Você tem que aprender, você tem que adorar, e uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos ungidos, pode contemplar. Aleluia! Desceu o varão resplandecente lá da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo. Mas desceu Miguel. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. E fez abrir um mar vermelho pra passar o povo seu. Não posso me esquecer do profeta Eliseu. Elias orou e o fogo desceu, na carruagem de fogo arrebatado por Deus. Desceu, mas desceu o varão. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo. Ei! Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu de guerra, ele chegou pra guerrear. Vem com fogo no pé adorar o nome do Senhor. Manda fogo, manda fogo, manda fogo. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Eita, Jeová, receba a tua vitória. Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Senhor, neste momento eu estou aqui. Vem me ouvir, pois tenho tanto pra contar. Por toda a minha vida eu te procurei.
e só aqui eu pude te encontrar. São tantos os problemas que eu já passei, que eu nem sei por onde posso começar. Perdoa pelas vezes que eu te entristeci. Vem me estender a mão, vem me ajudar. Eu não tenho nenhum outro em minha vida. Eu não tenho mais ninguém por quem chamar. E é por isso, meu Senhor, que estou aqui. Vem me ouvir, me responder e me salvar. Eu não tenho nenhum outro em minha vida. Eu não tenho mais ninguém por quem chamar. E é por isso, meu Senhor, que estou aqui. Vem me ouvir, me responder e me salvar. São tantos os problemas que eu já passei, que eu nem sei por onde posso começar. Perdoa pelas vezes que eu te entristeci. Vem me estender a mão, vem me ajudar. Eu não tenho nenhum outro em minha vida. Eu não tenho mais ninguém por quem chamar. E é por isso, meu Senhor, que estou aqui. Vem me ouvir, me responder e me salvar. Não tenho nenhum outro em minha vida. Não tenho mais ninguém por quem chamar. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17h50, pro lado de fora, 17h57, agora exatamente na Serra. Estamos iniciando mais um programa falando de Jesus, nesta quarta-feira, feriado nacional, Dia das Crianças, dia realmente que toda a criançada está, uns ganhando presente, outros estão dando presente, outros estão passeando, outros estão exatamente com seus pais, seus avós, enfim. A todas as crianças deste país, do planeta Terra, desejamos um dia muito, mas muito feliz, o Dia das Crianças. A Deus eu quero agradecer mais uma vez, exatamente por nós estarmos aqui, pela sua permissão, pela sua vontade, porque a Deus toda a honra e toda a glória. Como aqui cantou exatamente o mensageiro Adilson Silva, nenhum outro em minha vida a não ser Jesus, porque Jesus é o interlocutor entre a terra e o céu. Por isso Jesus, em sua palavra na Bíblia, ele mesmo afirma de que quando ele foi para o Pai, ele mandaria um Consolador, a este que ficava conosco até a sua volta, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, a você que nos ouve em qualquer lugar do país, a você que nos ouve em qualquer lugar do município da Serra, convido você mais uma vez a emprestar o seu ouvido, a você abrir o seu coração para você ouvir o recado de Deus nesta quarta-feira.
O recado de Deus que está chegando através do seu mensageiro, que já está aqui presente conosco, para mais uma palavra abençoada para a minha vida e para a sua vida. Independente do que você crê, independente do que você acredita, só tenho a te dizer que só existe um Deus. Independente realmente do que você faça, ou independente do que você está fazendo neste momento, só Jesus pode interceder por mim e por você. Porque Deus exatamente falou através da Bíblia e através do mesmo Jesus, não foi da minha boca, não foi da boca de ninguém, mas foi da boca do Filho de Deus que ele falou, que entre o céu e a terra não há outro. Por isso Deus não aceita intermédio, Deus aceita o seu Filho. Então Deus fala, o próprio Jesus afirma na sua palavra, que tudo que nós pedimos ao Pai, em nome dele, nós podemos ser atendidos. Mas por que eu falo nós podemos ser atendidos? Porque Deus ainda afirma na sua palavra, se você crê e se você tiver fé e pedir ao Pai em meu nome, aí sim eu te concederei aquilo que você deseja. Agora na Serra são 18 horas, desde já uma excelente noite para você que está hoje descansando, mas muitos estão trabalhando. Então para você que está descansando, que você continue aproveitando o seu feriado, e se você puder neste momento emprestar o seu ouvido e abrir o seu coração, com certeza não eu que vou ficar feliz, mas Deus vai se alegrar, porque você vai estar ouvindo uma palavra, uma mensagem, um recado que Deus tem para mim e para você. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte,
eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Amém. Meus irmãos, uma boa noite de salvação. E para os demais, a paz para todos. Que Deus continue nos abençoando mais uma vez. Para mim é um prazer estar de volta nesta casa, esta rádio, para estar transmitindo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Por ser uma data específica, especial, e contudo eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Ele vai usar de misericórdia e vai nos trazer aquilo que nós necessitamos de ouvir, dependente da data, dependente do dia,
independente da hora. Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Por demais, quero ler o texto que está em Primeiras Reis, capítulo 17. Vamos ler o versículo 12, que diz assim: porém, ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. E vem aqui apanhar 2 gravetos e vou preparar-vos para mim e para o meu filho, para que comemos e morremos. E Elias disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traga-no para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Você que está me ouvindo nesta hora, se você puder, feche os teus olhos onde está e nesta palavra vai repetir comigo dizendo: Jesus, os meus olhos, a minha mente, o meu coração e a minha alma pertence ao Senhor. Fale comigo, Jesus. Amém? Deus abençoa a todos em nome de Jesus. Meus amados, o texto que acabamos de ler é um texto bastante conhecido, mas para que você venha entendê-lo, eu preciso voltar um pouquinho aqui no capítulo 17, que vai estar dizendo que Elias ele vai profetizar a Acabe, porque o povo da época, irmão, o povo estava acreditando nos deuses que não existiam. Na verdade, o povo estava sendo enganado. O povo estava sendo enganado, porque o povo fez o povo acreditar em um Deus ou em alguns deuses que para eles existia, mas não resolvia problema de ninguém. O povo acreditava que o Deus Baal era o Deus da chuva, era ele que mandava, era por causa dele que acontecia. E Deus, então, com a sua infinita sabedoria, vai enviá-lo um profeta na necessidade do tempo, na necessidade da época, na necessidade do momento. Deus vai enviar um profeta para que o povo venha voltar-se para Deus. O povo já estava sendo voltado para o Deus Baal. O povo já estava sendo enganado pelo Acabe e pela sua esposa. O povo já estava perdendo a confiança em Deus. O povo já estava perdendo a fé no Deus verdadeiro. O povo já estava acreditando que realmente o Deus Baal era o Deus da chuva. Nos dias de hoje tem muitas pessoas dessa forma, acreditando num Deus que não existe, acreditando em deuses,
acreditando em santos que acham que faz alguma coisa. E na verdade esse povo está enganado por essa tal situação. E Elias então vai chegar para o Acabe e vai dizer, ele vai dizer desta forma, ele diz assim, ó, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem ovário e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias está dizendo, a partir deste momento, não vai haver chuva. Elias está dizendo, o sol vai voltar a chover, segundo a minha palavra. E o que vai me chamar muito a atenção é que ele vai começar pelo ovário. Ele não vai começar pela chuva. Ele começa pelo ovário. E nós sabemos que ovário é librina, é respingo de chuva, irmãos. E isso aqui ele está ensinando que nós temos que começar pelas coisas pequenas. As coisas pequenas que estão nos atrapalhando. As coisas pequenas que nos vemos de uma forma diferente. O profeta nos ensina que as coisas pequenas atrapalham em nossa vida. Depois dessa profecia, a palavra de Deus vai vir a esse profeta e Deus vai mandar que ele se esconde ao ribeiro de Querite. Elias vai para o ribeiro de Querite, que tem um significado, a palavra Querite é de cortar, se tornar do tamanho certo. Ele está escondido, ele está guardado no Querite. Deus ali vai tratar Elias no Querite. A Bíblia vai dizer que Deus enviaria os corvos para alimentar o profeta. E ele bebia da água do ribeiro. Mas certa feita, o ribeiro vai se secar. O ribeiro se seca, mas Elias continua no ribeiro. Escuta isso aqui. O ribeiro secou, mas Elias não levantou e saiu do ribeiro. Elias continuou no ribeiro. Mesmo com o ribeiro seco, ele permaneceu lá. Por quê, pastor? É porque ele não tinha ouvido ainda a voz de Deus, que era para ele sair do ribeiro. Elias ali continua no ribeiro, mas depois ele vai ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, nós temos que parar, nós temos que dar atenção para Deus. Talvez eu esteja falando isso para alguém que só sabe colocar o joelho no chão e começar a pedir a Deus. Talvez eu esteja pregando para alguém nesta noite que só sabe ir para a igreja dizer, Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Talvez eu esteja pregando para alguém hoje que feche a porta do seu quarto, como a Bíblia nos ordena a fazer, e começar a orar a Deus. Pastor, mas isso é bíblico? Sim, mas me entenda o que eu quero te dizer. Eu quero te trazer essa revelação para o seu coração. E a revelação é essa. Tem momento da nossa vida que nós temos que colocar os nossos joelhos no chão, sim, mas é para que nós venhamos ouvir a voz de Deus. É para que Deus venha falar conosco. Como é que você vai estar gritando, falando e vai ouvir a voz de Deus? Escuta aqui. Talvez Deus está aí falar com você, tem tempo, mas você não está dando tempo para Deus falar contigo. Talvez você está pedindo tanto, que você não está esperando Deus dizer, filho, eu já te ouvi, eu já quero fazer, aleluia, glória a Deus. Eu já quero resolver o seu problema. Elias vai ouvir a voz de Deus e a voz é essa. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te daí e vai a Serepta. Imagine que Elias só se levanta depois que ouve a voz do Senhor. Oh, glória a Deus. O ribeiro seco e Elias sentado no seu canto.
O ribeiro já tinha secado, mas o homem de Deus permanece lá, porque ele acredita que o mesmo Deus que mandou com o ribeiro cheio, ele vai cuidar também com o ribeiro vazio. O mesmo Deus que mandou quando o ribeiro estava transbordando de água, ele está dizendo, só me levanto daqui quando eu ouvi a voz do Senhor. E veio a palavra de Deus dizendo desta forma para este homem. E ele vai dizer dessa forma: eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi à cidade de Sarepta. E chegando à porta da cidade, escuta isso, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele o chamou e lhe disse: traz para mim, eu te peço-te, uma vasilha, um pouco de água, para que eu beba. Observe isso aqui que é muito interessante. Não estava chovendo. O povo estava em crise na época. Mas a mulher não vai questionar que não tinha água. Ela não questiona. Observe que quando ele pede a água, o texto vai dizer, e indo ela ao buscar. Interessante que esta mulher tinha água. Interessante que esta mulher tinha reserva. Interessante que a água estava faltando para algum, mas para ela não estava faltando. Só que ela não vai questionar a respeito da água. Não. Quando ela está indo buscá-lo, ele o chama e disse, olha, trazei agora também um pedaço de pão na tua mão. Porém, agora ela vai dizer, porém ela disse, vive o Senhor, teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha em uma panela, e um pouco de azeite em uma botija. E olha só, e vim aqui apanhar 2 gravetos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comemos e morremos. E aqui que eu quero pregar nesta noite. Eu quero pregar com subordinado um tema que aquilo que parecia ser o final foi o início de uma grande vitória. Aquilo que parecia ser o fim se tornou, oh aleluia, um grande milagre. Observe o texto que lemos, que quando o profeta chega, a mulher está na porta da cidade. E porta simboliza o começo. Ela estava no começo da cidade. Ela não estava no final da cidade. Ela estava no começo. Mas para ela, achava que era o final. Para ela, o glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Eu estou sentindo a graça do Pai aqui. Para ela, era o final da sua vida. Para ela, era o final da sua história. Ela já tinha decretado em sua vida dessa forma. Ela já estava no seu coração decretando a sua morte e a morte do seu filho. Porque ela mesma disse, vou preparar-vos este bolo, comemos e morremos. A esperança desta mulher já era o fim. Ela já não tinha mais expectativa de vida. Ela já tinha se entregado. Ou seja, a morte já estava rindo. A morte já estava querendo reinar sobre a vida desta mulher. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te falar algo.
Eu não sei como é que você se encontra nessa tarde de noite. Eu não sei como esta palavra está chegando à tua vida, mãe. Eu não sei como esta palavra está chegando à tua vida, pai. Filho, eu não sei como esta palavra está chegando à tua vida. Mas talvez você se sinta como esta mulher, achando que é o fim da sua vida, achando que não tem mais jeito para a sua situação, achando que acabou, não tem mais solução, a finança está abaixo a zero, as contas pelo o ato do acontecimento está muito alta e você não tem condições de se sair. Ou resumindo, talvez você se encontre nessa situação, num beco sem saída, mas eu vim aqui te dizer uma palavra de Deus. Aquilo que parecia ser o final, aquilo que parecia ser o fim para esta mulher, foi o começo de uma grande vitória. Foi o começo de uma grande vitória. Foi o começo de uma nova história. Talvez você está se sentindo desta forma. Talvez você está olhando, até mesmo já bateu na porta do seu vizinho. E a palavra do seu vizinho foi essa: se eu pudesse, eu te ajudava. Se eu pudesse, eu ajudava você, mas eu não tenho condição, eu não tenho como resolver o seu problema. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que enviou um profeta à casa desta mulher, eu quero te dizer que Ele é fiel para enviar a providência na tua vida. Ele é fiel para enviar a providência na tua vida. Observe que a mulher está no começo, mas o seu coração está achando que é o fim. Observe que ela estava na porta da cidade. Ela está começando e achando que está terminando. Talvez você não esteja entendendo o que Deus está me revelando. É que esta prova que tu está passando aí, que você está achando que é o fim da sua história, que não tem jeito, eu vim aqui te falar. Essa prova é o final dela. Está vindo aí uma grande vitória da parte de Deus. Está vindo aí uma providência de Deus sobrenatural sobre a tua vida. Eu acredito ainda, por mais que a medicina disse que não tem mais jeito para a solução do teu problema, olha aqui. Por mais que o seu patrão disse que não tem como te sustentar, porque está difícil. Mas há uma providência de Deus para tu. Você que está me assistindo, sim. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui que está precisando desta palavra. Você que já até pensou mesmo em abandonar Jesus. Você já pensou em abandonar a tua fé. Você já pensou em entregar o teu cargo. Você já até pensou em mudar em situação. Quer ver uma coisa aqui? Pessoas que outra hora não era evangelho. Você mesmo, isso. Você que tocava, você que traficava, você que comprava e vendia. As coisas estavam apertando, né? Mas não pense em voltar para trás. Não pense em abandonar Cristo para você fazer os mesmos atos que outra hora você fazia. O teu socorro não é o mundo. O teu socorro se chama Jesus Cristo. O teu socorro se chama Jeová Jireh, o Deus da providência. O teu socorro se chama Leão da tribo de Judá, Estrela da manhã, a raiz de Jessé. Esse é o teu socorro presente na tua angústia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não olhe para trás, não abandone o teu Deus, porque parece que a situação é o fim. Mas eu vim te dizer que é o começo de uma grande história na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas observe isso aqui. Parecia que era o fim. Se nós pegamos esse versículo, e se eu pegar esse texto, se eu pegar esta revelação, se eu pegar aqui esse tema,
de mensagem que o que parecia ser o fim foi um começo de uma grande história. Eu levar para dentro do barco, eu trazer daqui e levar lá para Mateus capítulo 14, e o versículo 22, 23, 24, 25 e diante, você vai ver que a palavra de Deus vai dizer desta forma. A palavra de Deus vai nos dizer que o próprio Jesus, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar ordenando os discípulos a entrar para o barco. Eles ordenam o discípulo a entrar para o barco. Mas eu fiquei observando esta palavra. Eu fiquei observando. E para o barco andar na água, navegar na água, o barco, eu observei que o barco tem que tirar ele de perto da areia. Oh, glória! Não tem como você navegar com seu barco se o barco estiver ainda na areia. A primeira coisa que os discípulos vão fazer é tirar o barco da areia para ir para o alto mar. Você não está entendendo? Talvez você está com o seu barquinho na areia. Talvez você está muito ligado na terra. Talvez você está muito ligado com a terra. É necessário nós tirarmos os nossos pensamentos das coisas dessa terra, das coisas deste mundo, e começar, aleluia, ouvir e ver as coisas que está no mar, que está, aleluia, na fonte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os discípulos então tiram o barco e começam a andar. Os discípulos estão indo bem. Jesus então vai estar orando à parte. E os discípulos começam então a remar. E a Bíblia vai dizer que eles já estavam em alto mar. E quando eles estão em alto mar, no alto mar, vai acontecer tempestade, irmãos. O vento começa a se assoprar. A tempestade começa ali, então, aleluias, e vem contra os discípulos. E as ondas gigantescas vai jogá-lo água dentro do barco. E automaticamente ali os discípulos vai, no mesmo tempo que está remando o seu barco, eles vai ter que tirar a água de dentro do barco. Porque senão enchia o seu barco de água. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes é necessário nós tirar a água, irmãos. É necessário tirar aquilo que está até mesmo tentando nos afundar. Porque se não tira a água, o barco afunda. Se não tira a água, o barco afunda. Tem gente que seu barquinho está afundando. Tem gente que já está quase sendo engolido pelas águas. É por quê, pastor? É porque não tem força mais para tirar a sua água. E observe que para tirar uma água embaixo, nós temos que abaixar. Tem gente que está precisando fazer isso. Tem gente que está precisando orar, irmãos. Buscar a presença, a face do Senhor novamente. Os discípulos então estavam remando, não deixaram o remo. A Bíblia vai dizer que eles já estavam fadigados, já estavam cansados. Talvez você se pergunte e diz, uai, mas por que os discípulos não parou de remar? É porque tinha alguém lá no monte orando por eles, aleluia. Talvez você olhe e diz, até hoje eu consegui estar na presença. É porque tem alguém de joelho orando pela sua vida. E você próprio buscar a tua fortaleza. Parecia que estava chegando o final. Porque quando a Bíblia diz que os discípulos estavam fadigados, cansados. Ou seja, não estavam conseguindo mais remar. Já estava cansado. Você pode imaginar o olhar dos discípulos? Você pode imaginar um discípulo olhar para o outro e dizer, vem cá, é a tua vez, eu já estou cansado, já estou exausto. Você pode imaginar isso? Alguém olhar para você com um olhar de me ajude, por favor. E o outro olhar e dizer, eu estou sem força. Só que o socorro dos discípulos estava orando. Aleluia. E Jesus já estava vendo eles sofrendo.
Jesus está vendo o teu sofrimento. Jesus está vendo a tua dificuldade. Só está precisando você se esforçar mais. Está precisando você remar teu barco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer assim, que na quarta vigília da noite, não foi na primeira vigília não, irmãos. Não foi na segunda vigília, não. E nem tampouco na terceira. Mas na quarta vigília da noite, Jesus veio andando por cima da água. Os discípulos poderiam esperar Jesus andando em outro barco, nos barquinhos. Só que Jesus, ele vem de surpresa. Ele faz o que ele quer. Daqui a pouco ele anda em cima da água, sem prancha, mas está andando por cima da água, para socorrer os fadigados, para socorrer os necessitados, para socorrer os que precisam. Calma aí, Jesus então vai vir socorrer. Só que para isso, eles receberam Jesus no barco. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que ele veio na quarta vigília. A quarta vigília da noite, se você for estudar, é a hora mais escura, irmãos. É a hora mais sombria da noite. É na hora mais escura. É na hora mais difícil da noite que Jesus vem nos socorrer. É nas horas mais difíceis que ele vem nos socorrer. Se você for estudar a respeito das quartas vigílias, você vai ver que a última vigília, a quarta, era das 4 da manhã até as 6 da manhã. Aí vai cumprir um versículo muito lindo que diz assim: o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Ou seja, de manhã vem o socorro, de manhã vem a providência, de manhã vem o Todo-Poderoso, de manhã vem fortalecer os fracos, de manhã vem sustentar os famintos. Eu não sei como é que está a sua situação. Talvez você esteja igual a esses discípulos, achando que não tinha mais jeito para eles, achando que era o fim, mas só que foi o começo de uma grande história. Por quê? Porque quando Jesus chegou na quarta vigília, eu falei que foi na quarta. Ei, escuta aqui, talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que estão na primeira vigília e já quer que Jesus resolve o problema. Talvez eu esteja pregando pessoas aqui que estão na segunda vigília e já está querendo que Jesus resolva o seu problema. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que estão na terceira vigília da noite e já quer que Jesus muda a história, muda o cativeiro. Mas de uma coisa eu quero te dizer: da quarta vigília não passa. A quarta vigília está vindo aí e ele está vindo andando por cima d'água para te socorrer. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus chega então por cima d'água. Mas antes dele se aproximar, ele grita dizendo assim: tem de bom ânimo. Ele está dizendo: ei, eu estou chegando para te socorrer. Mãe, você que está orando pelo seu filho que ainda não é liberto, você que está orando pelo seu esposo que ainda não é liberto, olha aqui, Jesus está vindo te socorrer. Jesus está te socorrendo. Ei, você que precisa de uma providência de Deus, Jesus está vindo para te socorrer. E quando Jesus chega, aproxima-se do barco, Pedro então vai dizer: mestre, se és tu, deixe-me ir até o Senhor. Jesus então diz: vem, Pedro. Pedro começa a andar por cima do mar. Só que por um momento a Bíblia vai dizer que ele teve medo e olhou para o lado. O vento fez Pedro olhar para o lado. Talvez eu esteja pregando para alguém que está afastado do Evangelho. Ei, talvez eu estou pregando para alguém que outra hora era uma bênção na casa do Senhor. Talvez eu esteja pregando para alguém que outra hora louvou na casa de Deus, pregou na casa de Deus. Talvez eu esteja pregando para você que outra hora era um líder e algum vento veio e você desviou o teu olhar. Escuta isso. Jesus está te esperando.
Porque quando Pedro estava afundando, Jesus deu a mão a ele. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que está se afundando, depois que olhou para o outro lado. Jesus está me usando aqui para te dizer, está te dando a mão de volta, rapaz. Ele está querendo que você volte de novo, sabe por quê? Porque Pedro saiu do barco sozinho, sim, mas voltou com Jesus para dentro do barco. Glória a Deus, aleluia por isso. E quando a Bíblia diz que eles entraram para dentro do barco, o barco chegou ao seu objetivo. Talvez você se pergunte, e eu me perguntei e falei, por que que os discípulos não conseguiam chegar no outro lado sem Jesus? Eu não duvido nada que os discípulos iam olhar para eles e dizer, viu? Nós somos bom mesmo, Pedro. Viu, Tiago? João, nós conseguimos atravessar sem Jesus. Não. Sem Jesus você pode até ir a certa distância, mas não chega ao final. Você só vai chegar ao final, ou seja, só vai conseguir a salvação se Jesus estiver no teu barco, se Jesus estiver contigo, se Jesus for o dominador da tua vida, se Jesus for o que está guiando os seus passos, os teus caminhos. E o texto vai dizer que eles chegaram no outro lado, ou seja, aquilo que parecia ser um final para os discípulos foi um começo de uma grande história. Foi, claro que foi. Quando chega no outro lado, o texto diz, e Jesus foi reconhecido. Quando você alcançar o milagre, é Jesus que tem que ser reconhecido em tua vida. Quando você conseguir esse objetivo, apresente Jesus, porque quando Jesus chegou ao outro lado, o povo reconheceram Jesus. É Jesus que tem que ser reconhecido em nossa vida. É Jesus que tem que ser apresentado em nossa vida. Se eu estou aqui por causa de Jesus. Jesus me libertou. Jesus teve o poder de me libertar. Aonde parecia ser o fim para mim. Eu me lembro muito bem, por volta de 3 horas, 3:30 da manhã. Eu me lembro. Ali em cima de um capô de um carro, chorando desesperado, em uma madrugada. E eu pedia socorro a esse Jesus. E ele veio me socorrer. Você está pedindo socorro a Jesus? Louvado seja Deus. Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui hoje que está angustiado. Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui hoje que perdeu o seu conforto, que não está tendo descanso para a tua alma. Coloca a cabeça num travesseiro, mas não consegue descansar a alma. Jesus está dizendo, eu tenho um começo de uma nova história para você. Como foi para os discípulos que parecia que era o fim, Jesus chegou e se transformou numa nova história. Jesus está dizendo ao meu coração aqui, se tem alguém aí como os discípulos fadigados deste mundo, cansado do mundo de ilusão, ele está dizendo, vinde a mim vós que estão cansados e oprimidos. Jesus tem fardo leve para você. Ele tem descanso para a tua alma, rapaz. Ele tem descanso para a tua alma, minha filha. Talvez você ache que o seu descanso é ir para a porta de um bar e beber, para esquecer os problemas. Para com isso. Os problemas do outro dia vai vir maior para a tua vida. O único que tem o descanso do seu problema se chama Jesus Cristo, o Consolador. Talvez você esteja como os discípulos, achando que tudo tinha terminado, achando que não conseguia, mas Jesus veio para socorrer. E como esta mulher, a situação que ela estava, no último bolo, no último pedaço de pão para comer e morrer, mas quando ela fez conforme a palavra do profeta, a Bíblia diz que a farinha não mais se acabou, e nem o azeite da botija mais faltou. Entenda esse milagre. Esse milagre aqui é diferente de todos os milagres. Sabe por quê? Porque todo dia eles comiam e todo dia permanecia da mesma forma. Ou seja, toda manhã tinha milagre diferente na casa desta mulher.
Talvez você esteja nessa situação, achando que acabou para você. Mas eu vim trazer uma palavra de ânimo nesta noite para a sua vida. Eu vim trazer uma palavra de ânimo, de solução para o seu problema. Ainda tem jeito para você. Você que está me ouvindo que ainda não é evangélico, tem jeito para você. Você que já bateu em todas as portas e já falaram para você, acabou, é o fim, não tem jeito. A última palavra quem dá é o Deus poderoso. E Deus está me usando para te falar. Se Deus não falou nada ainda é porque tem jeito para você. Se Jesus não mandou falar nada ainda é porque tem jeito para você. E qual é o jeito, pastor Edson? O jeito é nova história para a tua vida. Mas para isso acontecer, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, fazer o que esta mulher faz. O que é que ela fez? Ela ofereceu o que tinha de melhor. Ela só tinha um pouco, e o pouco ela deu. Talvez você esteja dizendo, ai meu Deus, vai começar a pedir agora. Não. Esse pouco que você vai dar para Deus aí, é o pouco da tua sinceridade. Diga para ele, Jesus, eu não estou aguentando. Eu não tenho força para mim se levantar, mas o Senhor é forte, me levante. Fale para ele, Jesus, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não tenho ânimo, mas o Senhor é o dono do ânimo. Você pode observar que para os discípulos chegar ao outro lado, Jesus teve que estar dentro do barco. Por que não falar daquela mulher do fluxo de sangue? Por que não? Ela já tinha gastado tudo com os médicos. O seu recurso já tinha acabado. O seu recurso já tinha finalizado. Ela já não tinha mais esperança. E a esperança ela encontrou em Cristo. E tocou na orla do seu vestido. E a Bíblia diz que o sangue estacou. Parou de sangrar. Só que o parar de sangrar aqui não quer dizer que ela estava curada. Ela não foi curada ali. Ali parou de sangrar, mas dentro ainda estava enferma. Mas sabe quando ela recebeu o milagre? A Bíblia diz que contando ela toda a verdade, ela recebeu a palavra de Jesus. A tua fé te curou. Vá em paz. A tua fé te salvou. Primeiro Jesus quer salvar a tua alma. Primeiro Jesus quer mudar. Mas para isso, confesse toda a verdade para Jesus. Ela recebeu a cura porque se aproximou de Cristo. Ela recebeu a cura porque se aproximou de Jesus. Talvez você está querendo ser curado, mas está distanciado. Talvez você está querendo que Jesus mude a sua história, mas você está aceitando, você está adorando outros deuses. Se as coisas mudar para a tua vida, você vai dizer que foi quem que te deu a cura? Foi quem que mudou a sua história, rapaz? Se Jesus te curar agora, quem é que te curou? Se você está servindo a outros deuses, quem é que te curou nesta hora? Jesus está dizendo, vende a mim, que eu tenho uma nova história para você. E que aquilo que parecia ser o fim, vai se transformar, aleluia, em uma nova história. E esta mulher teve uma nova história. Por quê? Porque depois que ela fez o que o profeta lhe ordenou, a farinha não mais acabou. E o azeite da botija continuou naquela casa. Talvez você está precisando disso. Talvez você precisa de se aproximar de Jesus. Ou seja, e se você estiver em situação como esta mulher, eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Faça algo diferente. Faça o que você nunca fez, porque Jesus quer te dar uma nova história. Seja em paz, tenha paz no seu coração. Se aproxime em Cristo nesta hora. E nesta hora, você que ouviu esta mensagem, que está afastado de Cristo, eu tenho aqui 1 minuto para orar por você. E você voltar para Jesus nesta hora. Que Jesus possa te abençoar. Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Eu creio, meu Deus, que a tua palavra encontrou nesta noite guarida, lugar para posar e para transformar. Meu Deus,
que estas vidas que ouviram aqui, se tiver alguém, Deus, afastado dos teus caminhos, que ela possa agora, neste momento, estar te aceitando de volta e procurar a Deus uma igreja mais próxima à tua casa e reconciliar, falar aos seus líderes que voltou para Jesus nessa tarde de hoje. Que Deus possa abençoar, continuar guardando em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus vai honrar você quando você se aproximar dele. Jesus abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra possa invadir a tua alma. Você possa descansar no Senhor, para a glória do nome dele ser glorificado. Está atrasado, espera aí. Falando ainda lá. Tá falando ainda. Atrasado hoje. Tá falando. Tá vendo? Você tá falando. Por isso eu não quero tirar. Você daí ainda. Mas o que é isso? É um delay. Quando o sistema tá todo atrasado. Ah, mas é erro lá mesmo. É, no site. Agora eu conversando aqui não sei nada não. Não. Porque quem está assistindo, tem pessoas, mais de 8 pessoas te assistindo ao vivo. Agora você vai. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui. Porque você tá vendo? Você já saiu, eu vou entrar por causa do cinema. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 52 minutos, 18h52. E aqui foi o recado de Deus nesta noite para o meu coração e também para o seu coração. Desde já agradecendo ao pastor Edson, que aceitou o convite para trazer a palavra de Deus no programa Falando de Jesus, hoje feriado nacional, Dia das Crianças. Bom, a palavra foi dada, o recado foi trazido, o milagre vai chegar na sua casa. O milagre vai chegar no seu coração em primeiro lugar. A palavra de Deus, ela fala exatamente, desde o princípio de Gênesis e Apocalipse, que muitos criam em cavalos, muitos criam em carros, mas nós temos que crer no Senhor Jesus, que é o único, exatamente o único na terra. Porque Jesus veio na terra 100% homem e Jesus veio 100% santo, o único santo eterno neste planeta. E ele vem nos ensinando a cada dia, cada hora, porque a sua palavra ela é vindoura, a sua palavra ela é protetora, a sua palavra é milagrosa,
A palavra de Jesus, exatamente. Quantos testemunhos que nós já ouvimos aqui no programa Falando de Jesus, que nós ouvimos que as pessoas falam que Jesus curou. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falarem exatamente que Jesus é o único que pode curar, é o único que pode fazer o milagre, é o único que pode transformar as vidas. Porque o homem não tem capacidade para transformar ou fazer milagre. O homem não, mas Jesus tem. Porque ele mostrou isso, como o pastor falou, nesse instante aqui agora. Agora na Serra são 18 horas e 54 minutos, então nós vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus por mais esse dia de trabalho, agradecendo a Deus em nome de Jesus por tudo que Ele tem feito exatamente por mim e por você. Independente do que você crê, independente do que você acredita, eu só tenho de te dizer uma coisa, que só Jesus salva e só Jesus cura. Não há outro intermediário na face da terra. Porque se Deus quisesse que existisse esse intermediário, Ele colocava na Bíblia. Se Deus quisesse que existisse outro milagroso, Ele colocava na Bíblia. Se Jesus quisesse que outro... Jesus não permitiu que nem os seus discípulos fossem chamados de santo. Porque santo só é o Senhor Deus. Agora na Serra são 18 horas e 55 minutos, nós vamos ficando por aqui, mais uma vez repetindo. Amanhã, se assim Deus permitir, nós vamos estar aqui com mais um programa Falando de Jesus. A todos vocês, excelente quarta-feira e até amanhã, se assim Deus permitir e se for assim da sua vontade. É o Momento Gospel. Ouve, ó Deus, meu clamor, aceita minha oração. Minha alma tem sede de ti, guarda o meu coração. Toda a minha esperança, Senhor, agora eu entrego em tuas mãos, pois tu és o meu refúgio, fortaleza e salvação. Ouve, ó Deus, meu clamor, aceita minha oração. Minha alma tem sede de ti, guarda o meu coração. Toda a minha esperança, Senhor, agora eu entrego em tuas mãos, pois tu és o meu refúgio, fortaleza e salvação. Me leva pra perto de ti, me toma em teus braços e me faz seguir. Quero contemplar tua face, quero estar em tua presença e pra sempre te adorar. Deus, minha voz, me mostra a tua direção, pois no silêncio